Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Boa. Quero entrar agora num tema que é mais polêmico um pouquinho, porque é um investimento já conhecido por todos, o pessoal que acompanha a gente sabe do que eu vou falar agora. Previdência privada é um fundo de investimento, tá? E tem muito dinheiro em previdência privada. Por longo prazo, a aposentadoria realmente vale a pena? As pessoas são muito traumatizadas com a previdência com razão, porque, né, historicamente no Brasil, a maior parte dos produtos é muito ruim. Só que existe um baita benefício na previdência, que é do instrumento em si, do PGBL e do VGBL, que é economia de imposto de renda, né? Então você pode deduzir da declaração de imposto de renda, assim como você deduz gastos com educação e saúde, você pode chegar a um imposto de 10%, sendo que a maior parte dos investimentos o imposto mínimo é 15%. Esse dinheiro não entra em inventário, então para sucessão é legal, em vários estados não paga o ITCMD, que é bem alto, imposto de transmissão, então enfim, às vezes as pessoas me perguntam por que eu faria previdência e não investir diretamente. Porque você gosta de economizar imposto. Quem gosta de economizar imposto avalia a previdência. Só que o problema é que dentro disso tem um fundo que sempre foi um fundo muito ruim. E muito caro e uma estrutura totalmente sempre concentrada e ainda é muito concentrada nos grandes bancos. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com fundos, 90% do investimento em previdência era em produtos de renda fixa, o que também não faz o menor sentido, porque é o seu dinheiro de mais longo prazo. Hoje já está mais perto de 80%. Então, você tem esses 20% restantes aí, que aí é nesse mar aí que dá para a gente navegar, porque você não vai deixar o seu dinheiro inteiro de previdência em renda fixa. E de uns tempos para cá, isso é muito novo, uns 2, 3 anos para cá, a regulação começou a evoluir muito, porque antes você só podia ter 49% em bolsa num produto de previdência. Cheio de regra nada a ver, né? Que foram sendo criadas aí, que não fazem o menor sentido. E aí fica um produto horrível. Aí, de uns tempos para cá, a regulação foi evoluindo. Hoje é 70% em bolsa num produto de varejo, que eu também não sei por quê, poderia ser 100% perfeitamente. Mas tá bom, já tá melhor. Que fazem com que esses produtos se tornem mais atraentes. Então, hoje você tem gestores, e outra coisa que aconteceu foram gestores muito estrelados, muito bons, percebendo que o dinheiro de previdência é mais estável, a pessoa não fica resgatando o tempo todo, e pensando, pô, acho que é legal para mim ter um pedaço do patrimônio da gestora investido em previdência, porque aí eu sei que é um dinheiro que não fica saindo toda hora, um dinheiro menos assustado. E aí eles começaram a fazer produtos. Então você tem Verde Previdência, SPX Previdência, Adam Previdência, na Bolsa, Brasil Capital, RIX, alguns produtos de Velt, alguns produtos de previdência muito bons. E aí eu estou citando alguns fundos aqui, eu não sou comissionada por nada, que eu recomendo, tá? Realmente são todos aprovados nas nossas análises. Alguns fundos de gestores muito bons, muito testados, que conseguiram construir os produtos deles dentro da previdência com algumas adaptações. E aí que você começa a juntar o melhor dos dois mundos. Então, por exemplo, se você investe em fundo multimercado ou fundo de renda fixa fora da Previdência, tem come cotas, que é uma antecipação de imposto ali sempre nos meses de maio e novembro. Na Previdência não tem. Então, aí fora todos os benefícios tributários que eu falei aqui. Então, hoje, eu já acho que para um dinheiro de mais de 10 anos, vale a pena você ter pelo menos um pouco em previdência. Porque tem tanta economia tributária que se você montar, só que também não é um produto só, não. É montar uma carteirinha com vários fundos de previdência e saber escolher se é o PG, se faz a declaração completa, tem que ser o PGBL, se faz assim, tem que ser o VGBL. Dá uma estudadinha na hora de escolher, porque senão você vai cair num produto ruim. Assim, milhares e milhares e milhares de pessoas investidas em produtos de previdência péssimos, assim. Eu não tenho dúvida de que é o mercado que mais sacaneia as pessoas. Então, se você tem um produto de previdência aí, olha para ele, vê o que ele está investindo, vê se ele está... A maior parte não bate o CDI em janelas longas, de 10 anos, caros, ruins. Então, troca, porque a previdência tem uma vantagem que é a portabilidade, né? Igual de telefone, você pode simplesmente trocar de um produto para o outro de forma simples. No fim das contas, o produto previdência é bom, a modalidade é boa, o que vai diferenciar é o próprio fundo, que aí são as outras todas características que você já comentou. Se o fundo for bom, quer dizer que a previdência, ok, vale a pena. Exato, eu falo para as pessoas olharem a previdência como um biscoito ou bolacha, né? Os paulistas falam bolacha. É a polêmica, é para o Brasil inteiro, biscoito e bolacha, não tem problema. Pega aí, imagina aquele negócio que você come, que é docinho, que sabe-se lá o nome dele. Ele tem o biscoito em volta e tem o recheio no meio. O plano de previdência é isso, o plano é o biscoito e o fundo é o recheio. Então, às vezes eu tô falando de previdência no Instagram, em algum lugar, e aí vem um monte de gente embaixo, não, isso é horrível, isso é horrível. Eu falo, você tá falando do que você comprou, você tá falando do fundo.
Previdência é exatamente o que você falou. Previdência pode ser legal, mas ele é um instrumento. Dentro dele tem que ter um recheio bom, senão vai ser péssimo para sua construção de patrimônio. E por que aqui no Brasil a gente tem tanto produto, tem muito fundo, caro, que nem você falou, mas com um retorno, assim, se você paga caro por um negócio bom, beleza, mas com um retorno ruim, muito ruim. Por que aqui no Brasil a gente tem essa mania? É muito tempo sem educação financeira para mim, assim, e com os bancos realmente dominando esse mercado. Se você for olhar hoje, assim, a maior parte dos produtos, a mesma plataforma que eu falei há quanto a gente ordenar todos os produtos de previdência por patrimônio, os maiores, gigantes, são esses produtos dos bancos. E com retornos horríveis. Muita gente adere a um plano de previdência, assim, chegou numa empresa, aí tem um plano que a gente chama de averbado, que foi lá, a seguradora, combinou com a empresa, e aí a pessoa vê aquilo como é mais um benefício, então ela assina lá, e eu já fiz isso, tá? É PGBL ou VGBL? Deixa eu ver, V. Não sei, entendeu? As pessoas escolhem de qualquer jeito, sem saber o que é, e você tá ali no meio de um contrato. A previdência ela chega para você meio já pronta e você não tem ideia do que você está fazendo. E assim esses produtos foram crescendo muito, né? Tem também outra coisa, né? Comissões muito boas para a distribuição de previdência, porque é um dinheiro de longo prazo. Então os bancos eles têm interesse em captar esse dinheiro, então acabam remunerando muito bem quem distribui. Então, assim, isso é um conjunto. E mais, a previdência ela é complexa. Esse negócio de você ter que escolher entre o P e o V, a progressiva e a regressiva. É um monte de escolhas que você tem que fazer. Inclusive, tem um tema em discussão hoje entre as seguradoras e o órgão regulador para que essa parte da escolha só seja feita na véspera da aposentadoria. Que você só escolhe o fundo hoje e que essas características você escolha perto de se aposentar. Que, para mim, é o ideal. Porque é muita escolha para fazer e as pessoas acabam fazendo todas erradas, né? E aí, tudo isso faz com que as pessoas usem mal o instrumento. Mas nos fundos também, em geral, né? Não só nas previdências, a gente tem vários fundos que são, assim, horríveis e cobram caro pra caramba. Também entra no mesmo ponto? Você acha que a falta de educação, a falta de conhecimento leva a isso? E a falta de opção por muito tempo, porque é como se o mercado de fundos de investimento tivesse sido por muito tempo, você ia no banco e só tinha marca própria. É como se você fosse num supermercado e só tivesse produto marca própria. Só que como ele não concorria, né, então o chocolate da marca própria não concorria, do Carrefour não concorria com o Lindt, porque o Lindt não estava na prateleira, ele ficou lá reinando por anos e anos. E aí teve o movimento das corretoras chegando e pegando os produtos que os bancos só ofereciam para investidores de altíssimo patrimônio e levando também ali na corretora. E aí os bancos perdendo clientes começaram muito recentemente, isso é recente mesmo, tem bancos que ainda não fizeram esse movimento e alguns começaram a fazer de um ano para cá, falar, eu também vou ter que oferecer o produto de gestão independente aqui. E aí que o Lindt chegou na prateleira do banco e mesmo assim ele está lá, mas na hora que o gerente vai te oferecer, ele vai dar preferência ao do banco, que é onde ele ganha a taxa completa. No produto de gestão independente, ele tem que entregar um pedaço da taxa para o gestor independente. E aí isso acabou, assim, outra coisa, as pessoas elas se sentiam muito inseguras por muito tempo para fazer esse tipo de investimento. O entendimento, assim, de, Lu, você falou de Bogari, mas eu nunca ouvi Bogari na vida. O banco não, o banco ele faz propaganda, eu conheço a placa. E, na verdade, quando você abre o regulamento de um fundo de investimento, tá lá que o administrador e o custodiante é sempre um grande banco. Então, eu convido as pessoas a fazerem isso, assim, olha, pega o regulamento, você nunca ouviu falar do nome desse fundo? Tá, mas olha o regulamento. É um grande banco, porque é obrigatório ser. Então, administrador e custodiante são grandes bancos. Seu dinheiro dorme no banco, no fim das contas. E os bancos fizeram um trabalho muito forte de quando a pessoa ia sair, virava para ela e falava assim, não, mas você tem certeza? Esse perigo aqui, onde você está indo, sabe? Você tem certeza que você está fazendo, não é perigoso? Então, é muito novo esse movimento de a gente ter supermercados que não vendem só marca própria, né, nos grandes bancos, e das corretoras oferecerem esses fundos de gestores independentes e das pessoas se sentirem à vontade para comprarem eles. E aí, enquanto isso, os fundos dos grandes bancos caros e tal ficaram nadando de braçada aí, né? Por quê? Porque gera muita receita, é muito dinheiro. Toda vez que a gente fez um estudo recentemente de fundos de previdência, só nos últimos 12 meses, os 8 piores tinham levado um patrimônio, assim, só de taxa de administração, mais de R$ 1 bilhão, enquanto a pessoa física estava ficando com muito menos. É muito dinheiro. Então, os bancos, enquanto a pessoa física não se mostrar preparada para ir comprar o produto certo, não tem por que o banco mudar isso. Ele está ganhando um monte de dinheiro. Você está feliz, você não está preocupado, eu estou ganhando, vamos manter assim que está todo mundo bem. Todo mundo bem. Até a isso. pessoa acordar e falar assim, nossa, mas é nisso aqui que eu estou investido? Então, tem que vir da gente esse estalo. E você falou do preparo, do perfil, você sente que tem
Por exemplo, as pessoas mais preparadas são as pessoas que estão nessa faixa etária, são homens, são mulheres, você enxerga isso? É assim, eu acho que por muito tempo, né, a divisão, a própria CVM divide assim, entendeu que investidores de alto patrimônio sabiam mais do que investidores de baixo patrimônio. Eu tenho sentido as pessoas físicas de menor patrimônio cada vez mais bem informadas, né? Hoje acaba que assim, as pessoas que acabam procurando mais a gente, que tem, são pessoas que já estão com um pouquinho de dinheiro, pelo menos, para investir. Mas eu não vejo muita diferença entre eh, as pessoas. Para mim, a diferença é a informação. Investidor bem informado e às vezes o mercado. Às vezes eu falo com o gestor, pô, diminui o mínimo desse fundo, faz um fundo mais acessível. E eles falam assim, ah, não, mas a pessoa física, ela é muito volátil, ela sai correndo na hora do estresse e eu não quero uma pessoa no meu fundo que na hora que eu quero comprar mais bolsa, ela está pedindo resgate do dinheiro. E a verdade é que eu defendo muito e percebo muito na prática que a diferença não é ser pessoa física ou investidor institucional, é ser bem ou mal informado. Se você está num fundo e ele começa a cair, se você não sabe o que está acontecendo lá dentro, você vai embora, óbvio, é o mais racional. Então, assim, eu incentivo muitos gestores a fazerem cartas, faz um Instagram, faz um Twitter, se comunicarem com quem está ali. Porque quando a pessoa sabe o que está acontecendo, ela tende a ficar mais investida. Então, para mim, a diferença maior está em informação. Informação. Tem um estudo recente que ele fala que hoje as mulheres elas acabam estudando mais para poder tomar decisão também, para poder investir. Isso acontece mesmo? O que você vê? Eu vi isso, até falei aqui no começo, na prática acontecendo na minha vida mesmo, né? Eu, assim, enquanto eu não estava muito segura, não estudei muito, eu não comecei a investir em fundos. E existe, e eu vim estudando muito até esse tema, assim, esse tema me intriga, porque a minha base, as pessoas os meus assinantes, sempre foram majoritariamente homens. Por muito tempo, assim, a gente fazia evento e tinha, sei lá, 100 pessoas, 3 mulheres. E eu até olhava assim, gente, coisa estranha, né? E as estatísticas mostram isso, tem muito menos mulheres investindo em todos os tipos de produtos do que homens. E aí eu comecei a estudar no Brasil, praticamente não tem estudo disso, mas comecei a estudar lá fora também, alguns estudos que tem. E alguns estudos, eles mostram exatamente isso, assim, que existe essa lenda de que a mulher é muito mais conservadora e tal. E os estudos mostram que com o passar do tempo, na verdade, se as mulheres estudam também, a partir do momento que elas estudam sobre investimentos, a distribuição em termos de conservador, moderado e arrojado é muito parecida com a dos homens. E que a mulher, no começo, ela tem mais insegurança para começar a investir. Então, por exemplo, foi feito um estudo, o Daniel Kahneman, né, que é o Prêmio Nobel de Economia, ele sempre cita esse estudo nas palestras dele, que é um estudo que foi feito com 30 mil famílias que investiam em uma corretora americana. E aí eles perguntaram para as mulheres, você se sente segura para investir? E aí a maioria falava que não. E quando perguntavam para os homens, você se sente seguro para investir? Assim que eles estavam abrindo conta, eles falavam que sim. Então, a percentual das mulheres que não se sentiam seguras era muito maior do que a dos homens. E aí eles acompanharam por muitos anos os investimentos dessas pessoas. E o retorno das mulheres foi um pouquinho maior do que os homens em média. E eles, interpretando esse dado, eles perceberam que elas tinham um retorno maior porque elas giravam menos a carteira. E isso foi atribuído a um excesso de autoconfiança dos homens na hora de investir. Então, isso vem a essa conclusão de que os homens teriam mais excesso de autoconfiança ao investir do que as mulheres. Isso faz com que eles se joguem mais rápido no mercado de investimentos, o que é uma força para eles, porque eles testam, eles não precisam se sentir totalmente seguros antes de começar. Só que para as mulheres que conseguem passar essa barreira inicial de eu não me sinto segura e começar a investir, é melhor, porque a falta desse viés de excesso de autoconfiança faz com que elas girem menos a carteira, se sintam menos. Porque o que faz a pessoa girar muito a carteira com frequência é uma diquinha, um sentimento de que você sabe mais do que o mercado, e as mulheres têm menos isso. Então fez com que, com o tempo, elas tivessem um retorno médio maior. E aí, isso, para mim, é um grande incentivo, assim, para quem, se tiver alguma mulher nos ouvindo aqui, para tentar quebrar essa barreira. Se ela está ouvindo, ela já está quebrando. Então, tenta quebrar de uma amiga. Quebrar essa primeira barreira. Porque no mercado brasileiro, as corretoras, os bancos ainda não acordaram tanto para esse público. Lá fora, muitos bancos centenários, quando começaram a perceber que em algum momento da vida, mesmo que a maior parte dos empresários, líderes de empresa que eram clientes deles fossem homens, as mulheres vivem mais. Então, em algum momento da vida, elas começavam a ter que cuidar desse patrimônio. E aí eles perdiam essa cliente, porque eles nunca se comunicaram com ela.
E eles começaram a investir nesse público. No Brasil, a gente que, né, como uma casa de análise que é digital, a gente investe muito em mídia e tal, a gente percebe que é muito mais caro trazer a mulher do que o homem. Ela é um pouco mais desconfiada nesse primeiro contato. E é o que acontece, se as pessoas não têm essa consciência que eu tenho de que esse é um público importante, elas simplesmente não investem nesse público. Então tem um monte de corretora, de banco, de casa de análise que vai botar só dinheiro para trazer homem. E isso vai reforçando isso. Então, assim, para mim, o mercado brasileiro ainda vai chegar nesse ponto de perceber que também tem que trazer esse público. Mas enquanto não traz, nós mulheres temos que fazer esse. Tá bom, você precisa estudar e se sentir segura de investir. Tá bom, então estude e se sinta segura. Porque a gente vive muito. A gente faz mais paradas de trabalho, então é muito comum a mulher parar para ter filho, para cuidar de um parente doente, e se aposenta e acaba vivendo mais, então o dinheiro não vai dar. É obrigação nossa também aprender a investir. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.